vale uma vida? E quanto vale a vida de milhares de pessoas que foram assassinadas num genocídio? É isso que nós vamos falar hoje a respeito da Namíbia, que aconteceu no início do século XX, um genocídio. Então a gente vai explicar um pouquinho como que é essa relação nos dias atuais, coisas que aconteceram há mais de um século. Então aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu comentário e ativa o sininho. Assim você vai estar recebendo todas as nossas notificações e vai poder acompanhar o canal. Então a gente vai falar hoje sobre a Namíbia. É um país que fica no sul da África, próximo à África do Sul. E foi lá que aconteceu esse genocídio. Eles eram colônias alemã até o final da Primeira Guerra Mundial. Depois eles fazem parte da África do Sul. E em 1990 eles conseguem a independência. Então é um país bem novo, com 31 anos, mas mesmo assim é considerado um país bastante jovem, né? Mais jovem que a minha pessoa. Eles têm lá a democracia parlamentarista, tem eleições e é um país com uma densidade demográfica muito pequena, uma das menores do mundo, se não é a menor. É 2,1 milhões de pessoas. A língua oficial deles é o inglês, por conta da África do Sul, como eles eram, né, África do Sul na época do apartheid, o inglês passa a ser a língua oficial. Porém, a maioria da população lá não fala inglês, só 3%. Eles falam principalmente o alemão e o afrikaner. Então, é um povo que tem várias etnias e essas etnias trazem também a língua local. Então, eles são poliglotas, falam várias línguas e falam também o português, por conta de Moçambique, que fica ali próximo. Então, o português também é encontrado ali na região da Namíbia. Eles são católicos na sua grande maioria e a atividade econômica é principalmente a mineração e a agricultura de subsistência. Eles também têm o turismo e o turismo dele atrai caçadores porque é permitido a caça esportiva. Então eles têm caçadores na região e eles têm também o ecoturismo. Então eles têm essas duas situações bem distintas de turismo, mas eles acabam conciliando lá na região. Bom, então vamos falar um pouquinho do genocídio que aconteceu. E é sobre esse genocídio que eu queria que nós refletíssemos. A Lei 10.639 de 03, ela fala que as escolas brasileiras precisam falar a respeito da cultura africana. Por quê? Porque o nosso povo, a sua maior parte é de origem africana. Então, nada mais justo que a gente conhecer a nossa origem. Mesmo que a nossa origem não estava aqui, né? A gente tem os índios que estavam aqui, os portugueses que vieram da Europa e os africanos, que nós temos aí uma descendência muito grande. Então, na Namíbia, o povo ele não aceitou o domínio da Alemanha. E aí os rebeldes de duas tribos, os Hereros e os Namas, eles não concordaram, reagiram, brigaram, lutaram e se refugiaram no deserto em 1909. E o conflito foi de 1904 a 1908. Então eles se refugiaram no deserto. E aí, o que a Alemanha fez? A Alemanha impediu a passagem deles para ter acesso à água. E aí, nessa situação de não ter água no deserto, se você não tiver água em qualquer lugar, você morre, né? E no deserto você morre mais rápido. Morreram mais de 60 mil pessoas. Os que sobreviveram desse primeiro período foram levados aos campos de concentração, transformados em escravos, trabalhadores, e eles acabaram morrendo. Dessa população dos Hereros e dos Namas, só sobraram aproximadamente 16 mil pessoas dessas duas etnias. Então foi um massacre realmente muito grande a essa população que se recusava a ser dependente, a ser colônia da Alemanha. Certo. O que acontece hoje? Hoje a Alemanha, ela reconhece essa situação de genocídio, que é um primeiro passo.
a gente não pode dizer que isso não é positivo no sentido de que a história está sendo reconstruída. Eles mataram a população, eles levaram os artefatos da população, eles destruíram a cultura da população. E eles ofereceram agora, no mês de maio, no dia 28 de maio, 1 bilhão de dólares como indenização. E aí nós temos a situação de os herdeiros, né? O povo, as pessoas que moram lá, elas não concordaram com esse valor. Elas passam a questionar duas situações. Primeiro, que o povo não foi chamado para discutir. Talvez se tivesse sido chamado, talvez esse valor fosse até aceito, né? Ou mais ou menos, mas essa discussão com a população local não foi feita. Então foi feito de governo para governo. E aí, em setembro desse ano, no parlamento, houveram várias manifestações, a população foi para as ruas, foram dizer que não aceita, que a Alemanha está fazendo uma demagogia, porque o valor não cobre a indenização, não só das pessoas. O que foi destruído foram 2 povos. Quando você destrói 2 povos, você destrói totalmente a cultura desses povos. E essa cultura destruída, você não se reconstrói, né? Ela acaba. O que fica são as oralidades que acabam se perdendo. Então, eles realmente questionam o valor e a não participação popular nesta situação. Então, a Namíbia não está definido ainda, foi em setembro, né, há pouco tempo atrás, como que vai ficar esta indenização, mas a gente não pode esquecer que é um primeiro passo para a reconstrução da história. A partir do momento que a Alemanha reconhece que foi um genocídio, é importante. A Alemanha, independente se ela está certa, se está errada, se a população participou ou não, isso é uma questão que realmente precisa ser conversada, mas reconhecer que na história a própria Alemanha matou aquela população. Então isso é importante para que a gente comece a rever as histórias e rever também a história do Brasil, a história de como que o povo indígena também, né, passou pelo genocídio, como que a população brasileira foi formada, como que os escravos chegaram aqui. Então, tudo isso é importante a gente fazer aí esse paralelo. É isso que o canal Aloxi deixa hoje. Eu espero que você tenha gostado do assunto. Aproveita, compartilha com seus amigos. Vamos ajudar o canal a crescer. Se inscreve e aperta o sininho. Assim você vai estar recebendo todas as nossas notificações. E tenha aí um ótimo dia. Te aguardo no próximo vídeo. Até mais!